Então estamos aqui de volta com mais uma aula de biologia e hoje a gente vai tratar de morfologia bacteriana. Então essa aula é a primeira parte de duas aulas e nela a gente vai ver como é a bactéria por dentro. E aí na próxima aula a gente vai ver como é a bactéria por fora. Então como a gente vai olhar para dentro da bactéria, a gente pode ter algumas considerações inicialmente sobre como é a reprodução das bactérias também. Então, primeiramente, como se estrutura uma bactéria internamente? Eventualmente, as bactérias possuem flagelo para se locomover, entretanto, algumas não possuem. As bactérias do lado de fora também possuem uma cápsula que ela pode envolver a parede celular em uma situação em que a bactéria necessita preservar-se em decorrência de algum estresse ambiental. A bactéria possui abaixo da parede celular uma membrana celular. E aí você já percebe a partir daqui que a gente está lidando com uma bactéria gram-positiva, mas na próxima aula a gente explica qual é a diferença. E a bactéria também possui pilos na superfície da sua parede celular. Então, o pilos ele é uma estrutura reprodutiva de plural pili, e o desenho não é muito fiel à realidade. A gente, a partir dessa ilustração, é levado a acreditar que o pilos é um prolongamento citoplasmático que atravessa a parede. Entretanto, o pilos, na verdade, ele é composto por proteína. Qual tipo de proteína que compõe o pilos? Se chama pilina. E aí, internamente, as bactérias, assim como todos os seres vivos, possuem citoplasma na sua célula. Esse citoplasma possui ribossomos livres. A gente ainda vai ver um pouco sobre a estrutura do ribossomo bacteriano. E as bactérias possuem um nucleoide, sendo que essa estrutura chamada nucleoide é onde se encontra o DNA da bactéria. Então, o nucleoide é feito de DNA. E a gente chama de nucleoide porque não é, a gente pode dizer, um núcleo propriamente dito. Então, quando a célula possui uma membrana nuclear, a gente chama de núcleo. Quando não possui uma membrana nuclear, a gente chama de nucleoide. Mas é isso, ao invés de possuir uma membrana nuclear que delimita o DNA do citoplasma, a bactéria possui esse DNA desorganizado espalhado em todo o citoplasma dela. E é claro, as bactérias possuem plasmídios, que são sequências de DNA circulares, que a gente vai ver brevemente daqui a pouco qual é a função do plasmídio. Então, em primeiro lugar, vamos começar pelo ribossomo. Então, o ribossomo dos procariotos, não apenas das bactérias, ele é um pouco menor e ele possui uma composição química levemente diferente do ribossomo de eucariotos. Então aqui está representado um ribossomo eucarioto composto por duas subunidades, subunidade menor e maior, e das bactérias também, composto pelas duas subunidades menor e maior. E aqui a gente tem uma representação desses dois ribossomos. O ribossomo de eucária é um pouco maior do que o de bactérias. E devido a essa diferença de composição química do ribossomo bacteriano para o ribossomo de eucarioto, a gente consegue utilizar alguns antibióticos, como é o caso da eritromicina e da tetraciclina, que atacam o ribossomo procarioto sem causar dano para o ribossomo de eucarionte. Então é por isso que a gente pode tomar esse tipo de antibiótico sem sofrer dano para as nossas próprias células. Então, a bactéria, além de possuir ribossomos livres no citoplasma, ela eventualmente também possui plasmídios. Os plasmídios são pequenas sequências de DNA circulares que se replicam independentemente do DNA chamado cromossômico, que se encontra no nucleoide. Então, o plasmídio ele é uma sequência de DNA que ela geralmente possui alguns genes relacionados com, por exemplo, resistência a antibióticos. É por isso que as bactérias, ao longo do tempo, elas podem se tornar resistentes a alguns medicamentos que a gente pode desenvolver, compartilhando entre si genes de resistência que podem torná-las até em superbactérias. Daí, como que as bactérias se reproduzem? Então, todas as bactérias, elas fazem uma divisão chamada de assexuada. E essa divisão pode ocorrer por divisão binária, também chamada de cisparidade, ou bipartição, que é quando uma bactéria simplesmente se divide em duas. É basicamente um processo de mitose mesmo. Os biólogos dão vários nomes para a mesma coisa, eventualmente, mas o que a gente vê aqui é basicamente uma mitose. As bactérias elas também podem sofrer conjugação, que é quando uma bactéria
passa seu DNA para outra e esse DNA passado ele está contido no plasmídio. Daí a bactéria tem a utilização da estrutura que a gente já disse anteriormente, que é o pilus. Então a bactéria cria um prolongamento proteico, não é um prolongamento citoplasmático recobrido por membrana, vale lembrar mais uma vez. E esse prolongamento proteico, chamado pilus, alcança outra bactéria e a partir desse prolongamento é passado o plasmídio de uma bactéria para outra. Assim elas conseguem trocar genes e aumentar a variabilidade genética de uma população de bactérias. Outra forma de, digamos, não necessariamente reprodução, mas aumento de variabilidade genética que pode ocorrer em uma colônia de bactérias é a transformação, que é quando uma bactéria assimila uma sequência de DNA no ambiente para dentro de si. Então, às vezes, uma bactéria pode morrer, deixar sua sequência de DNA no ambiente, e isso pode causar até um efeito benéfico, considerando que o objetivo, né, dos seres vivos é passar gene adiante. Então, uma outra bactéria pode passar, pegar essa sequência de DNA para si, e aí a gente tem a passagem de gene de um organismo para o outro. Esse tipo de evento ele é muito utilizado em laboratório para fazer experimentação. Então, controladamente, em laboratório a gente pode modificar uma bactéria para produzir uma proteína de interesse a partir da introdução de genes dentro de uma bactéria. E é claro, as bactérias também podem sofrer transdução, que é a passagem de material genético para dentro de uma bactéria a partir de uma partícula viral. Então, aqui no esquema, tem representado um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Esse bacteriófago pode inserir o seu material genético dentro de uma bactéria e fazer com que essa bactéria produza mais vírus. E é claro, o vírus ele também pode inserir sua sequência de DNA dentro de uma bactéria e esse DNA exógeno fica latente dentro da célula bacteriana, sem que haja morte do organismo infectado. E é claro, esse tipo de mecanismo biológico em ambiente controlado também pode ser utilizado em laboratório para fazer modificações genéticas em bactérias. Então, agora que a gente já viu as formas que as bactérias utilizam para passar seu material genético uma para outra e para se reproduzir, e vimos também a estrutura interna de bactérias, vamos ver aqui, só para exemplificar, um tipo diferente de bactéria. Então, uma bactéria com estrutura diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, um dos tipos de bactérias que a gente pode visualizar com uma estrutura bastante diferente são as cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes. Então, antigamente chamavam-se essas bactérias de algas azuis ou cianofícias. Só que por análises de biologia molecular, descobre-se que elas, na verdade, são bactérias e não algas. Então, as cianobactérias, elas são todas aquáticas, principalmente de água doce, e elas podem causar floração ou bloom quando há um excesso de fósforo e nitrogênio na água, o que gera um crescimento descontrolado da população de cianobactérias. Então, aqui a gente tem um exemplo na imagem de uma floração de cianobactérias, um bloom de cianobactérias. E se a gente perceber a morfologia desses organismos, a gente consegue verificar que eles são bastante parecidos também com os cloroplastos das células vegetais. Então, são bactérias que possuem impressionantemente membranas internas que delimitam seus conteúdos, e a partir dessas membranas, quimicamente muito semelhantes aos tilacoides de cloroplastos, elas realizam a fotossíntese, ou seja, produzem seu próprio alimento utilizando-se da luz solar. Então, esse é um tipo mais diferente de bactéria. E é claro, como não só se reproduzir é importante, algumas estratégias utilizadas para as bactérias sobreviverem é a ocorrência de simbiose com eucariotos. Então, as bactérias elas podem compor microbiotas intestinais de organismos eucariotos, como é o nosso caso. Então, o nosso intestino e o nosso corpo está repleto de bactérias que agem em simbiose conosco. E as plantas também, muitas vezes elas possuem relações simbióticas com bactérias, como é o caso das bacteriorrizas, que são bactérias que vivem na rizosfera, ou seja, no solo, junto com outros organismos,
no ambiente de raiz de plantas e essas bactérias conseguem se relacionar com as raízes das plantas, fornecendo, por exemplo, maior eficiência na fixação do nitrogênio, que é um elemento essencial para as plantas que utilizam do nitrogênio, assim como nós, para compor as suas proteínas. Então, esses são dois exemplos de relações entre bactérias e organismos eucariotos. E na próxima aula a gente vai verificar a morfologia externa das bactérias, ver como elas são por fora.